pessoal, agora a gente vai resolver o último exercício que ficou faltando na nossa terceira aula ao vivo, que era o exercício sobre área de superfície. Beleza, vamos olhar, o enunciado desse exercício diz pra gente o seguinte, ó. Deseja-se pintar a superfície externa lateral de um movimento em forma de um paraboloide que pode ser descrito pela equação z igual a x² mais y², situada na região do espaço de coordenadas cartesianas x, y e z, dados pela equação z menor ou igual que 9. Tá aqui, ó, z menor ou igual que 9. Os eixos coordenados estão dimensionados em metros e gasta-se 1,5 litro de tinta, então 1,5 litros, esqueci de pôr um L aqui, litros de tinta para cada metro quadrado. Então, para a gente poder pintar o monumento, vai se gastar 1,5 litros de tinta, beleza? Para cada metro quadrado. E aí ele pede para a gente calcular a quantidade de tinta necessária para pintar a superfície lateral desse monumento. Bom, o que a gente precisa fazer nesse caso? Ó? O que é um paraboloide? Vamos começar por aí. Aqui a gente tem o desenho do paraboloide, ó, e essa altura aqui, que é até onde ele vai, é exatamente o 9 que a gente tem aqui. Ó. O z, então, ele vai variar de 0 até 9. A ideia do paraboloide é como se fosse da parábola mesmo. Pensem na ideia de curvas de nível que a gente viu lá no início do curso. Quando z é 0, x e y tem que ser 0, certo? Porque a gente tem x² mais y² igual a 0 e isso só vai ser verdade se x e y forem 0. Agora, quando z for 1, por exemplo, a gente vai ter a circunferência de raio 1. Quando z for 4, a gente vai ter a circunferência de raio 2. Então, isso vai dar esse formato que a gente está vendo aqui, que é como se fosse uma parábola, só que rotacionada, certo? Como se a gente tivesse uma taça, uma cumbuca, alguma coisa assim, tá ok? E essa questão ela é de múltipla escolha e as alternativas elas são num formato de integral. Então, na verdade, para resolver essa questão, a gente não precisa calcular de fato a integral. O exercício quer que a gente apenas monte a integral de maneira correta, tá ok? Tá, vamos fazer isso então, ó. Com as informações que a gente tem. A gente tem, nesse caso, que usar a fórmula da área, que vai ser... Corta aí. Bom, para fazer isso, a gente precisa utilizar a fórmula da área da superfície, que vai ser gráfico de uma função, que é dada por a integral sobre uma região D, onde x e y vão pertencer a essa região D, de raiz quadrada de fx² mais fy² mais 1 dx dy. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Lembrando que a nossa função é essa daqui, ó. A gente quer calcular a área lateral do gráfico dessa função aqui, beleza? Onde o z vai estar variando de 0 até 9. Então, vamos lá, do lado de lá do quadro, ó. E detalhe importante, a gente quer a quantidade de tinta, a gente não quer simplesmente a área lateral. A quantidade de tinta, ela vai ser 1,5 vezes a área lateral. Por quê? Porque eu gasto 1,5 litros de tinta para cada metro quadrado. Então, a quantidade de tinta que eu estou chamando de Q vai ser 1,5 ou 3/2, né? Escrevendo no formato de fração. A área da superfície S, beleza? Só que como a gente viu ali, ó, a área da superfície S, ela é integral dupla sobre uma região D, que é raiz de fx² mais fy² mais 1 dx dy. Agora, vamos pegar quem é a nossa função f, ó. F de xy é x2 mais y2. Então, quem é fx?
derivar isso aqui com relação a x. Então, y é constante. Então, y ao quadrado vai zerar e x ao quadrado vai dar 2x. Derivar f com relação a y, a do x vai zerar e vai sobrar 2y. Então, a gente já resolveu aqui e aqui. Falta o d. Vou fazer assim, ó. Cadê o giz colorido aqui? Só para separar. Ó, a região D agora. É o que a gente precisa descrever. Né, ó. A região D, ela é formada pelos x e y, tais que x² mais y ao quadrado é menor ou igual que 9. Por que é isso aqui? Vamos voltar do lado de cá do quadro um pouquinho, ó. A gente tinha que z era x² mais y ao quadrado e a gente tinha que z tinha que ser menor ou igual que 9. O que a gente fez, ó, foi uma junção dessas duas informações. Se z é igual a x² mais y ao quadrado e z menor ou igual que 9, então x² mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual que 9. Então, por isso que a minha região D ali ficou com aquele formato. Eu tenho que tomar valores em x e y que se satisfaçam daquela maneira para que eu consiga resolver aquela integral que está lá, beleza? Certo. Agora vamos pensar no seguinte, ó. Aqui eu tenho x² e tenho y ao quadrado. Qual é a melhor maneira de eu resolver esse tipo de integral? Já é para vocês estarem com isso na ponta da língua. Se eu tenho x² e y² é coordenadas polares, certo? Onde o x é r cosseno de θ e o y é r seno de θ. Então, se eu reescrever essa região em coordenadas polares, observem, o que eu tenho aqui, vou só rascunhar do lado de cá rapidinho, ó. Esse desenho não vai ficar aqui não. É a circunferência de raio 3. Como que eu descrevo a circunferência de raio 3 em coordenadas polares? Todos os pontos, inclusive os que estão aqui dentro. Eu vou ter que variar o meu R de 0 até 3. E o meu ângulo eu vou variar ele de 0 até 2π. Então, o θ varia de 0 a 2π. E o R varia de 0 até 3. Tá ok? Beleza, vamos voltar para a integral lá então, ó. Eu vou resolver ela mais um pouquinho em coordenadas cartesianas para depois a gente transformar ela de fato em coordenadas polares, ok? Por quê? Porque eu vou substituir os valores de fx e fy, que eu ainda não tinha feito, ó. Fx vai ser 2x ao quadrado mais fy é 2y aqui vai dar 4x ao quadrado e aqui vai dar 4y ao quadrado, concordam? Vou colocar o 4 em evidência, então vai ficar 4 que multiplica x² mais y ao quadrado mais 1 dx dy. Agora a gente utiliza coordenadas polares. Integral sobre a região D. x² mais y ao quadrado em coordenadas polares dá r ao quadrado. Então, vai dar raiz de 4 r ao quadrado mais 1. Opa! Quando eu utilizo coordenadas polares, eu tenho um preço a pagar por estar fazendo isso, que é multiplicar aqui por r. Nunca se esqueçam desse r, ok? dr dθ. Agora só um pouquinho que eu vou apagar o lado de lá do quadro para a gente poder continuar, tá bom? Bom, pessoal, continuando a nossa resolução, então a gente parou nessa integral e a gente tinha concluído que a nossa região de integração era essa daqui. Então agora basta a gente pegar essa região de integração e colocar aqui na nossa integral, ó. Vai dar a integral de 0 a 2π, integral de 0 até 3 de raiz de 4r² mais 1 vezes r dr
deteta. Então, essa é uma resposta para esse exercício. O que acontece? Se a gente pegar essa resposta agora e for olhar lá nas alternativas, nenhuma das alternativas bate com essa resposta. Tem uma coisa que a professora esqueceu, ó. Lembrem? Volta lá do outro lado para mim, Fernando. A gente tinha um 3 sobre 2 aqui, tá vendo? Ó? Que eu esqueci, mas que ele vai aparecer aqui na frente de tudo, ó. Tá? Então, vamos vir do lado de cá. Ó, 3 sobre 2, 3 sobre 2, ok? Se a gente olhar para essa resposta com o 3 sobre 2 e comparar com as alternativas que a gente tem, a gente vai ver que nenhuma funciona. Por que isso acontece? A resposta, quando vocês compararem os intervalos de integração com as respostas, vocês vão ver que esse intervalo de integração aqui, ele está alterado nas respostas. Por quê? O que acontece? Ó, lembrem que o paraboloide é dessa maneira. E o que a gente está calculando é uma área. A gente está calculando uma área sobre uma região que é simétrica. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Ó. Pensem que vocês estão tentando calcular, por exemplo, a área desse círculo, certo? Para vocês calcularem a área desse círculo, vocês podem calcular apenas a área da região que está no primeiro quadrante e multiplicar a área que vocês encontraram aqui por 4. Por quê? Porque essa circunferência ela é simétrica com relação à origem, na verdade, mais do que com relação aos eixos coordenados com relação à origem. É isso que é feito no caso desse exercício. Ó. Observem que o paraboloide ele é simétrico com relação ao eixo Z. Então, basta eu calcular o que está acontecendo em 1/4 dessa parte e depois multiplicar a resposta que eu encontrar por 4. No fundo, o que eu estou fazendo é o quê? Ao invés de pegar o intervalo aqui e fazer ele de 0 a π sobre 2, eu faço ele de 0 a 2π, eu faço ele de 0 a π sobre 2, certo? E multiplico aqui por 4. Por quê? Porque é como se eu estivesse fazendo exatamente esse processo que eu expliquei aqui para vocês. Eu estou utilizando a simetria que existe no desenho para poder calcular só uma parte da integral numa região um pouco menor, e aí eu multiplico a minha resposta por 4 para eu obter o valor total do que eu estou procurando, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, a gente tem 3 sobre 2 vezes 4, integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a 3, de raiz de 4r ao quadrado mais 1, vezes r, dr, dθ. Quando a gente faz aqui, ó, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 12 dividido por 2, 6. Então, a resposta correta é essa daqui, que é a alternativa D. Beleza, pessoal? Sei que esse final pode ter ficado um pouco confuso, mas vocês tentem pensar nessa questão da simetria que eu expliquei aqui, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.